O desabamento de um prédio residencial deixa 9 feridos em Fortaleza. Os bombeiros buscam por 9 desaparecidos. Jovem que fez selfie nos escombros e enviou para a família é retirado vivo. Explosões deixam 4 mortos em uma empresa de gás de Boa Vista, Roraima. Carga de café que iria do Porto de Santos para a Bélgica escondia 360 quilos de cocaína. A Polícia Federal faz buscas em endereços do presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar. A operação agradou a ala mais alinhada ao presidente Jair Bolsonaro dentro do próprio PSL. O presidente da República assina a medida provisória que garante o 13º do Bolsa Família. Na Tailândia, a captura de uma cobra de 4 metros na tubulação de esgoto. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um prédio de 7 andares desabou hoje de manhã em Fortaleza. 9 pessoas foram retiradas com vida dos escombros. Outras 9 estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros continua as buscas. Imagens de câmeras de segurança instaladas em um prédio vizinho mostram o momento em que a construção desabou. O edifício Andréia ficava no bairro Dionísio Torres, área de classe média alta de Fortaleza. O prédio tinha sido construído há mais de 40 anos. Cheio de gente dentro, cara, cheio de gente dentro. Olha aqui o jeito que ficou aqui, minha moto. O desabamento também atingiu prédios vizinhos. Escapei, porque quando caiu as primeiras pedaços do concreto, eu consegui subir a escada e escapar pelo segundo vão que tem, pela janela, por cima do telhado. No início da operação de resgate, a expectativa é de que poderia haver mais de 10 pessoas sob os escombros. Aos poucos, os feridos foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. Ainda nessa edição, você vai ver a cobertura completa do desabamento. Um taxista de 60 anos foi esfaqueado no peito na madrugada de hoje durante uma tentativa de assalto na região central de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o táxi para em uma importante avenida no centro da cidade. As câmeras não mostram, mas assaltante e taxista começaram a brigar dentro do carro. Do lado de fora, as agressões continuaram. O criminoso corre e a vítima fica no meio da rua, olha os ferimentos e levanta para pedir ajuda. O ladrão aparece de novo nas imagens, mas dessa vez sendo agredido por um homem que presenciou a tentativa de assalto. O taxista de 60 anos não aguentou ficar em pé muito tempo devido à gravidade das lesões provocadas pela facada. Ele foi atendido pelos bombeiros e passou pelos primeiros socorros ali mesmo, no meio da rua, antes de ser levado para o hospital. Ferido no tórax, o taxista foi levado para a Santa Casa e passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave. Já o suspeito foi preso em flagrante por guardas civis que passavam pela avenida no momento em que ele tentava fugir. Francisco Braga, de 38 anos, já havia sido preso por roubo e era procurado pela justiça desde que fugiu da cadeia. Ele queria dinheiro e o celular da vítima. Usei droga, senhora. E sem desculpa não, certo, senhora? O assaltante usou uma faca de cozinha para ferir o taxista. A vítima entendeu que, por se tratar de uma faca, poderia reagir. Mas a gente, mais uma vez, aí, né, orienta a nunca reagir, que ela quase perdeu a vida. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um dos principais chefes do tráfico de drogas no estado. Ele é suspeito de usar empresas ligadas à família como uma distribuidora de gás para lavar dinheiro do crime. Policiais civis saíram de madrugada para cumprir 8 mandados de busca e apreensão numa operação contra a lavagem de dinheiro. Nesta casa, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, encontraram Fábio dos Santos, que já tinha 3 mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídio. Ele estava armado, mas não ofereceu resistência. Fábio é apontado como um dos chefes da maior facção criminosa do estado. As investigações começaram há 5 meses. A polícia percebeu uma movimentação financeira anormal por parte de parentes do traficante e descobriu que ele vinha usando empresas da família legalizadas para lavar o dinheiro do crime. Em aproximadamente 1 ano e meio, eles movimentaram R$1 milhão e foi descoberto pelo departamento que não havia nenhum tipo de lastro probatório financeiro para que aquelas pessoas conseguissem movimentar aquelas quantias tão altas.
Policiais fizeram buscas em 3 empresas suspeitas de lavar dinheiro do tráfico. Uma firma de internet, um depósito de gelo e este outro de botijões de gás. Também apreenderam joias, celulares e cerca de R$20 mil. Um sobrinho do criminoso foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Ele falou sobre a origem do dinheiro. É meu trabalho. Tem um depósito de gás. A justiça determinou o bloqueio de bens do sobrinho, de uma irmã e da mãe do traficante. 9 carros foram apreendidos. A polícia também pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos parentes de Fábio. Um vídeo divulgado agora desmente a versão de um policial sobre uma abordagem que aconteceu em julho no Rio de Janeiro. O policial militar disse que disparou contra o motorista de um carro que não obedeceu à ordem de parada e que os tiros atingiram 2 pessoas em um outro veículo. Mas imagens de uma câmera de segurança mostram que não foi isso que aconteceu. O caso aconteceu neste cruzamento na Ilha do Governador, na zona norte da cidade. Segundo a versão do policial, ele estava em uma patrulha que perseguia um carro preto na madrugada do dia 5 de julho. Houve troca de tiros e passageiros de um veículo branco que passava pelo local foram atingidos acidentalmente. Mas imagens de câmeras de segurança mostram que de fato aconteceu. Não havia perseguição. Com o giroscópio apagado, a viatura se aproxima do carro branco. O policial aponta o fuzil pela janela. O motorista do veículo parece não perceber a abordagem e segue adiante. O agente desce e atira. Deste ângulo, é possível ver o PM correndo atrás do carro. Logo depois, os policiais parecem ter percebido o engano e escoltam as vítimas até o hospital. O motorista e uma passageira foram baleados. Os 2 já receberam alta. O policial, então, repito, se precipita e efetua esse disparo sem nenhuma injusta agressão contra ele, que seria a única hipótese legal de ele efetuar esse disparo. O PM Alexandre da Silva Gomes é sargento do batalhão de choque. Ele foi afastado do trabalho pela Justiça e vai responder por tentativa de homicídio. Agora, o Ministério Público quer apurar a ocorrência de outro crime, o de coação. O que uma testemunha narra na delegacia é que ela foi pressionada pelos policiais, sim. Ela disse literalmente que um dos policiais teria se aproximado e dito: cuidado com o que você vai falar, para não nos prejudicar e não prejudicar vocês. A Polícia Militar informou que não tolera desvios de conduta e que pune com rigor os envolvidos nesse tipo de caso. A defesa do PM ainda não se pronunciou. 2 amigos que participavam de um debate sobre o projeto Escola Sem Partido denunciam que apanharam na saída do evento na Universidade de São Paulo ontem. Os agressores não foram identificados. Um prédio residencial de 7 andares desabou em Fortaleza. 9 pessoas foram resgatadas dos escombros com vida. Outras 9 estão desaparecidas. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa havia morrido. À tarde, o governador do Ceará diz que não há mortos. Os 7 andares do edifício Andréa viraram uma montanha de escombros. Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e outros órgãos foram mobilizados. Parentes chegavam em busca de informações. Ele estava atendendo o cliente quando escutou um estrondo muito grande. A gente pensava até que era um caminhão. Quando eu virei essa rua, o prédio começou a descer, como se estivesse entrando ao chão. Quem presenciou o desabamento contou como foram os momentos de angústia. Quando eu ouvi o barulho, Silvinha, eu acho que é gás que está explodindo. Aí levantamos atordoada, uma poeira enorme, a poeira cobriu o prédio. Você não via que era o prédio que estava caindo. Imagens gravadas por uma câmera de segurança de um prédio vizinho mostram o momento que o prédio vem abaixo, por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira. Samuel mora a uma quadra do local e ajudou no bloqueio do trânsito. Pedi a entrada de carro para tentar viabilizar um socorro mais rápido das ambulâncias, né? Cães farejadores que atuaram nos resgates em Brumadinho foram utilizados nas buscas por vítimas do desabamento. Com o celular, um dos sobreviventes enviou uma foto para os parentes enquanto ele ainda estava debaixo dos escombros.
O estudante de arquitetura Davi Sampaio foi uma das pessoas resgatadas com vida. Essas imagens mostram que as colunas do prédio estavam deterioradas. O edifício Andréa ficava na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Ascioli, bairro Dionísio Torres, área de classe média alta de Fortaleza, a poucos quilômetros da praia de Iracema, uma das mais badaladas da capital cearense. O prédio tinha mais de 40 anos de construção. De acordo com o CREA Ceará, o registro profissional mais recente de obras da edificação foi feito ontem. No documento constavam serviços de recuperação da construção e pintura, sem mais detalhes e sem a data de início da obra. O Conselho de Engenharia afirmou que o responsável pela obra, que não teve o nome divulgado, deve prestar esclarecimentos. O CREA tem uma responsabilidade no sentido de levantar aí a conduta profissional, né? Se houve uma má conduta, se houve uma negligência, e nisso é averiguado pela Câmara de Engenharia Civil. As buscas continuam por toda a noite. Nós vamos ficar 24 horas na operação e vamos ficar até resgatar todos que estão sob a pilha de escombro. O presidente da Federação de Futebol da Bulgária pediu demissão depois que torcedores fizeram gestos nazistas e racistas durante a partida contra a Inglaterra pelas eliminatórias da Eurocopa. 6-0 na casa do adversário. Mas não foram os gols que marcaram o jogo das eliminatórias da Eurocopa em Sófia, capital da Bulgária. Manifestações racistas e gestos nazistas de um grupo de torcedores búlgaros interromperam a partida 2 vezes. Um dos alvos foi o zagueiro Tyrone Mings, que estreava pela seleção inglesa. Ele disse que ouviu os abusos antes mesmo do jogo começar. As regras da UEFA, a Associação Europeia de Futebol, permitiam que os ingleses abandonassem o campo e continuassem vitoriosos, mas eles preferiram ficar para não deixar o racismo vencer. A atitude foi elogiada pelo técnico Gareth Southgate. Nas arquibancadas, a torcida inglesa reagiu chamando os adversários de racistas. Hoje, o presidente da Federação de Futebol da Bulgária anunciou sua renúncia depois da pressão até do primeiro-ministro do país. Os jornais ingleses, em peso, destacaram o que aconteceu, chamando o episódio de vergonha. A ironia de mais um caso de racismo nos estádios de futebol da Europa é que os ingleses foram vítimas de um problema que, em casa, eles mal têm conseguido controlar. O número de crimes de ódio no país praticamente dobrou nos últimos 5 anos. A maior parte deles foi casos de racismo. Até o primeiro-ministro Boris Johnson, que hoje se solidarizou com os jogadores e cobrou uma ação da UEFA, tem uma longa lista de acusações de racismo. O que aconteceu na Bulgária trouxe o problema à tona e mostrou, não apenas para ingleses e búlgaros, o quão importante é fazer o dever de casa da civilidade. 4 deputados federais do PDT e 3 do PSB anunciaram que vão pedir a desfiliação de seus partidos ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Os parlamentares foram punidos pelas próprias legendas por votar a favor da reforma da Previdência e contrariar a orientação dos partidos. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, está no grupo que deve alegar justa causa para não perder o mandato. Caberá, então, ao TSE decidir se eles vão ou não vão manter a cadeira. Eles passam horas em salas de aulas, levam trabalho para casa e ainda arrumam tempo para estudar. Com as novas tecnologias e também metodologias, os professores é que precisam aprender para poder ensinar melhor. Se é dando que se recebe... Nada como aprender mais para ensinar melhor. Eu faço cursos, ultimamente eu tenho feito um curso de inteligência emocional, tanto interno quanto externo. Sempre que surge uma possibilidade, eu vou atrás. A base feita, ele passou o barbante. Professora há 13 anos, Cris, fez a última capacitação na escola em que trabalha, na capital paulista. Ela aprendeu a usar novas ferramentas digitais, tecnológicas e até recursos tradicionais, como marcenaria.
Assim como um médico que precisa sempre se especializar, tamanha sua responsabilidade, esses profissionais aí têm muitas vidas nas mãos. Ou você duvida que a matemática, o português, a filosofia, a história e tantas outras matérias sejam capazes de mudar o rumo dessa criançada? Pois é, eles sabem a missão que têm como professores e a necessidade de nunca parar no tempo. Eu costumo brincar que, assim, é uma profissão que não pode parar. Então, assim, eu falo que a gente tem ali 20, 30 coraçõezinhos batendo a todo instante. Então, a gente também tem que bater por eles. Arrasou! Professores de ensino público também se atualizam. Em São Paulo, a Prefeitura anunciou hoje investimentos em um centro de formação para os docentes. Em São Caetano, no ABC Paulista, foram horas de treinamento para que eles possam aplicar na prática um assunto bem atual, a tecnologia. A busca pelo novo conhecimento, de novas possibilidades de aprendizagem para as crianças, é necessário. A gente precisa acompanhar o ritmo deles, né? Movimenta a tartaruga. Numa carreira tão fundamental, aprender nunca é demais. As crianças percebem quando tem um comprometimento, que você está envolvido com eles, que você pensa no melhor para eles, eles percebem e te respondem. Quando você estuda é por você e por eles. Com certeza. Parabéns para todo mundo! Uma boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã.